Boa noite, seja muito bem-vinda ao Gravando Sem Medo, uma sequência de vídeos que eu faço compartilhando conhecimentos e ferramentas com o intuito de te ajudar a perder o medo de gravar vídeos. E o tema de hoje é o segredo para destravar e começar a gravar vídeos. Vamos lá, quem é que tá curiosa aí para saber que segredo é esse? Tem um segredinho que muitas pessoas não usam na hora de gravar vídeos e acabam se perdendo, e eu vou compartilhar isso aqui hoje com vocês, tá joia? Muitas pessoas, não tantas assim, não é? Mas como eu trabalho com essa área, eu venho desenvolvendo esse trabalho aqui nas redes sociais para ajudar mulheres a perder o medo de gravar vídeos para as redes sociais. Eu tenho... Algumas chegam e me perguntam: ah, Bia, eu não sei nem por onde começar. Como é que eu começo? E se você quer gravar vídeos, quer gravar um vídeo, você precisa de um roteiro. Você precisa saber o que você vai falar e como você vai abordar esse assunto. E é sobre isso que vamos conversar hoje, tá joia? É muito comum quando a gente vai começar a gravar vídeo, não é? Dar aquela tremedeira, aquele nervosismo, a mão ficar gelada, ou então uma suadeira, uma dor de barriga. São vários sentimentos. E isso porque o nosso corpo, ele começa a reagir por conta, dos nossos pensamentos. Então, nós começamos a ficar com pensamentos que trazem medo, não é? A gente fica com medo das pessoas, do que as pessoas vão falar, ficamos com medo de errar em público e automaticamente o nosso corpo começa a reagir por conta desses pensamentos. E essas reações são essas que eu comentei aqui: a tremedeira, a mão fica gelada, a voz fica trêmula, você começa a perceber uma tensão da pessoa. E o que acontece é que isso é muito particular. Cada pessoa, ela vai ter uma reação diferente. Não é porque eu fico com a mão gelada que você que está assistindo esse vídeo também fica. Pode ser que a gente tenha sintomas comuns. Pode ser que a mesma coisa que eu apresento, você apresenta, mas não necessariamente. Tem pessoas que dá até dor de barriga se precisar falar em público, não é? Então, isso é muito particular de pessoa para pessoa. Uma das coisas que sempre acontece, que é muito comum acontecer, é o branco. A gente ter um branco na hora da gravação do nosso vídeo, seja ele online, seja ele um vídeo ao vivo, como uma live, por exemplo, ou um vídeo gravado. E aí quando esse vídeo é gravado, a gente ficamos super estressadas, porque estamos ali, e aí dá aquele branco e a gente começa a errar e tem que gravar de novo. Então, quando você tem um roteiro, você poupa esse estresse para vídeos que são gravados, e quando você tem um roteiro, você poupa a vergonha quando você vai fazer um ao vivo. Então, por isso, é muito importante ter roteiro. Não se engane, as pessoas fazem roteiro sim, tá? Não a grande maioria das pessoas, com certeza, elas fazem roteiro. Tem aquelas pessoas que já têm uma aptidão ou que já tem muito tempo fazendo isso e que para ela é algo natural. Depende muito também sobre o que é que essa pessoa ela vem aqui falar. Por exemplo, de repente eu estou contando uma história, mostrando uma receita do meu dia a dia, talvez eu nem sigo tanto, preciso parar e fazer um roteiro. Então depende muito da situação, mas como eu falei, não se engane, na grande maioria das vezes as pessoas elas fazem roteiro sim. Principalmente quando são vídeos gravados. Quando eu sempre oriento as pessoas, quando você está iniciando as suas aparições nas redes sociais, quando você vai fazer o Stories, por exemplo, não é? Fazer também um roteiro,
porque o que acontece? Os stories, ele pede vídeos curtos e objetivos. E isso também é algo que o roteiro nos ajuda, em sermos mais objetivas. Senão a gente passa lá 50 tracinhos do stories e deu para contar uma coisa que aconteceu. E isso vai fazendo com que a sua audiência vai perdendo o interesse no que você está falando. Por isso é muito importante se programar dessa forma. Então vamos pensar, não é? Quando a gente fica nervosa, vem logo o branco. Por que acontece esse branco? Porque são muitas coisas para a gente dar conta, são muitas coisas para nossa mente dar conta. São pensamentos negativos relacionados ao medo do julgamento, relacionados ao medo de errar. É uma tensão, são essas emoções que automaticamente o nosso corpo ele começa a reagir, que é frio na barriga, tremedeira, tensão, seja lá qual for o seu sintoma nesse momento. Então, a nossa mente, ela tá dividida em muitas coisas. Ela está dividida em controlar essa ansiedade, controlar essas emoções. Ela está dividida em trabalhar a mente para não ficar com medo, com receio do que o outro vai falar, ou até mesmo de errar. Se a nossa aparência tá legal, não é? As mulheres sempre pensam na aparência, não é mesmo? Então a gente tá sempre preocupada, será que o meu cabelo tá legal? Será que isso e aquilo? Então a nossa mente, ela se divide a atenção para muitas coisas. É dividido para muitas coisas. Aí o que acontece? São tantas coisas que aí às vezes a gente dá um branco justamente porque eu estou colocando mais atenção em outras coisas do que no que eu tenho para falar. E a minha mente dá um tilt e eu acabo nem lembrando, esquecendo totalmente o que é que eu vim aqui conversar, o que é que eu vim falar. Então, por isso, é de extrema importância você ter um roteiro, porque você se sente muito mais segura. Com o roteiro, você começa a ter controle do que está acontecendo agora e do que vai acontecer. Então, eu fiz um roteiro para transmitir essa live hoje aqui para vocês. Eu fiz um roteiro para a gente ter esse bate-papo aqui. Então, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que é que eu tenho para falar daqui a algum tempo. E isso nos ajuda a se sentir muito mais seguras, confortáveis, porque precisa do que nós estamos falando. Se chega alguém e vem e conversa alguma coisa, você tem... Você sabe para onde a tua conversa vai. Eu preparei essa live e eu sei onde eu quero chegar, até que assunto eu quero falar. Então, se alguém vem aqui e faz uma pergunta e faz algum comentário que eu vejo que está muito fora daquilo que eu preparei, eu tenho como ir ajustando e não, peraí, em outro momento eu respondo isso. Ou se alguém vai e traz algo que eu já ia falar, eu vou e encaixo também na minha fala. Então, quando você tem um roteiro... ele te auxilia demais, porque você sabe o que vai acontecer e isso te traz tranquilidade, te traz segurança para o que você vai falar, tá joia? Como eu falei aqui, né? Seja para um vídeo curto ou seja para um vídeo longo, é muito importante você ter esse roteiro, porque vai fazer com que você seja muito mais objetiva no que você tem para falar. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um roteiro para a fala de vocês no vídeo. E lembrando que é importantíssimo você ter um roteiro para vídeo que seja gravado ou para vídeo que seja ao vivo. No vídeo que é gravado, você vai estar evitando o estresse de estar errando muito. Não é que você nunca vai errar se você tiver um roteiro, tá? Não. A gente erra mesmo. Eu vou gravar um vídeo, eu erro, daqui a pouco eu volto, gravo outro. Mas quando eu tenho essa noção do que eu vou falar, do que eu tenho para falar, esse trabalho ele se torna muito mais prático. Eu erro menos.
tá bom? E na live vai ajudar, no ao vivo, vai nos ajudar a não passar a tão temida vergonha, que todo mundo tá aí preocupado, né? Com o julgamento do outro, se você vai errar, se talvez você não vai conduzir aquela live da maneira correta, se vai chegar alguém e vai fazer algum questionamento. Quando você tem um roteiro, é legal também você, a depender, não é, do objetivo do teu vídeo, do que você vai abordar no seu vídeo, é muito bom também você pensar no que os outros... Eu vou trazer esse tema aqui. Será que alguém vai fazer alguma pergunta? Que pergunta as pessoas poderiam me fazer sobre esse tema? E automaticamente lá no teu roteiro você já deixa lá também essa parte. Pode ser, são perguntas comuns sobre o tema. Então, todo tema ele tem, não é? Dúvidas, perguntas comuns. E isso vai te ajudar a também se sentir ainda mais segura, porque qualquer coisa, se alguém perguntar isso, eu já sei qual é a resposta que eu vou ter para entregar para essa pessoa, ok? E aí hoje, gente, fazendo essa introdução aqui, falando da importância da gente ter um roteiro para destravar, para se sentir mais à vontade de falar sobre o assunto que nós temos para falar, para ser mais objetiva, eu também trouxe algumas formas de você fazer roteiro, porque existem várias maneiras, tá bom? De você roteirizar o seu vídeo, inclusive vídeos que são roteirizados, né? As pesquisas já mostram que são vídeos que eles têm mais engajamentos, são vídeos mais elaborados, mais planejados. Então vale aí essa reflexão, será que o meu serviço, será que o meu produto, ele merece ter um roteiro? A minha audiência merece que eu me prepare para falar com ela? Vale aí essa reflexão. E vamos pensar, eu separei também, olha só, 3 tipos de roteiro para ajudar vocês aí a iniciar, né, a sua jornada de perder o medo de gravar vídeos e começar a gravar. Antes de você pensar em fazer um roteiro, antes de você fazer o roteiro, você precisa saber 3 coisas. Você precisa saber o que você vai falar, então o tema, não é? O tema do seu vídeo, o que é que eu quero trazer aqui para o pessoal que está me assistindo. Qual é o tema que eu quero abordar nesse vídeo? Vai lá e coloca, né? Qual é o objetivo que você quer com esse vídeo? Você quer gerar uma transformação na pessoa que está te assistindo? Você quer vender algo para essa pessoa que está te assistindo? O que é que ou você quer apenas passar informação? Então vale muito também você ter essa consciência de que quando você tem algo algum vídeo para gravar, é legal você ter isso em mente. Eu preciso saber o tema, o assunto que eu vou abordar, qual é o meu objetivo em trazer esse assunto e saber para quem você vai falar. Gente, isso é muito importante. Quando eu sei para quem eu vou falar, eu consigo moldar a minha comunicação ao meu favor. Eu não converso com uma criança do mesmo jeito que eu converso com um adolescente, também não é do mesmo jeito que eu converso com um adulto ou com um idoso. É diferente. A forma como eu converso com a mulher é diferente da forma que eu converso com um homem. Então, você também saber quem é esse público, quem é que você quer atingir com o teu vídeo, é importante, porque você acaba, nesse seu roteiro, você já se organiza para você trazer ideias, exemplos que vai agregar aquela pessoa que está assistindo. Então, se eu tô assistindo uma mulher, ou, por exemplo, ontem mesmo nós falamos sobre, o tema da live foi, será que você descobrindo se você tem perfil para gravar vídeos, né? Os meus vídeos, eles são todos voltados para o público feminino. Dentro desse público feminino existem mães. Então, eu trouxe um exemplo do desenvolvimento da fala de uma criança.
que vai surtir efeito para quem não é mãe, mas já gera uma identificação, a mãe já começa a perceber, eita, realmente era assim com meu filho. Então, é diferente se talvez eu fosse conversar com uma criança, um adolescente, eu não ia trazer tanto esse exemplo. Então, quando você também tem clareza quem é que vai estar te ouvindo, ou para quem, né? Ah, Bia, como assim? Eu não vou saber quem é que vai me assistir, né? Ficou meio confuso, isso não é isso. É você saber para quem você quer falar. Porque se você souber com quem você quer falar e você fizer o uso das palavras certas, dos exemplos, das histórias certas, você vai se conectar muito mais com essa pessoa. Deixa eu beber uma aguinha aqui, tá? Beleza, então? Então, a gente viu que antes de começar o roteiro, antes de começar a preparar o roteiro, nós precisamos saber 3 coisas, que é qual tema eu quero abordar, qual é o meu objetivo com esse tema e para quem eu vou falar, qual é o público que eu quero alcançar. Joia? Pronto. Finalizado aí, você tendo isso muito claro, na hora de você fazer o seu roteiro, existem várias formas de você roteirizar o seu vídeo, tá bom? É igual estudar, né? Se a gente for lembrar lá na época que estávamos na escola, eu lembro muito, eu me reunia com as minhas amigas para estudar, até na época da universidade mesmo. Me reunia para estudar e eu fazia aqueles resumos, não é? Já tem pessoas que, para estudar para uma prova, ela só precisa pegar o livro e ler. Ela não necessariamente precisa estar resumindo ou escrevendo algo. Essa é uma particularidade minha. Eu tenho muita facilidade de aprender quando eu escrevo. E cada pessoa, ela tem a sua melhor forma de aprendizado. De pegar as ideias, de organizar as ideias na mente. Então, na época da escola, tinha amigas que ela só precisava ler, não precisava fazer resumo, ou então ela só precisava colocar em tópicos aquele assunto que ela já ia conseguir dar conta lá na prova. Tem aquela que tem que fazer um resuminho bem detalhado, e é muito particular isso, né? Então, o roteiro, ele tem essa pegada de você começar a fazer o roteiro para o seu vídeo e você ir sentindo o que é que funciona mais para você. Hoje, os roteiros que eu faço para os meus vídeos são diferentes dos roteiros que eu fazia quando eu iniciei essa jornada de gravações, quando eu iniciei essa nova fase de gravações de vídeo. Então, você vai sentindo, eu vou trazer aqui 3 exemplos, mas não necessariamente todos os 3 vai dar certo para você, e você vai testando e fazendo, mas sempre tendo consciência de que sem roteiro a tua fala ela não fica organizada, você não tem tanta segurança em passar o que você tem para transmitir para o teu público, e ele vai te ajudar muito nessa caminhada para você perder o medo de gravar vídeos. Joia? Então vamos lá, porque eu vou passar a primeira forma que você pode estar aí fazendo o roteiro dos seus vídeos. E é através de perguntas. Como assim perguntas? Vamos lá pegar, eu até separei um exemplo aqui de um tema, vícios de linguagem. Digamos que eu vou fazer um vídeo falando sobre os vícios de linguagem. Então, eu chego lá no meu papel, que eu estou organizando o roteiro da minha fala, e coloco o que é vício. Eu começo a fazer perguntas que nessa minha fala eu vou responder essas perguntas. Então, eu anotar lá o que é vício de linguagem, de onde é que vem, como é que eu faço para reduzir os vícios de linguagem, como é que eu faço para identificar quais são os meus vícios de linguagem. Então, entendeu? E esse é o exemplo que eu tô trazendo se eu fosse trabalhar nessa pegada aí das perguntas e com o tema vício de linguagem. E você coloca isso para o seu tema.
o que é que eu quero falar hoje? Hoje eu quero mostrar esse produto que eu tenho na minha loja. Então, vou explicar o que é esse produto, quais são os benefícios, o que ele vai trazer de benefício para a pessoa que comprar, qual é o diferencial desse produto. Quando você faz esse roteiro nessa pegada de perguntas e respostas, isso ajuda você a quebrar objeções, ajuda você a tirar dúvidas da sua audiência. Então é uma pegadinha bem legal também e que te deixa, pelo menos comigo eu me sinto confortável porque eu estou ali só respondendo perguntas que a minha audiência poderia ter e estou sanando dúvidas. Não me causa aquela tensão, não me traz aquela rigidez. Então, vai aí essa primeira forma que você tem para começar a gravar os seus vídeos. Não precisa a gente ser 10 perguntas. Não precisa, esse vídeo não precisa ser muito longo. Precisa ser objetivo. A gente tem que sempre pensar na objetividade. Porque hoje em dia, nós estamos falando de redes sociais, né? E hoje em dia as pessoas, elas estão correndo, a vida tá correndo, todo mundo quer praticidade. Então, quanto mais objetiva nós somos, melhor, porque essas pessoas, elas vão se interessar mais pelo nosso conteúdo, tá bom? Então, isso é algo a ser sempre trabalhado, a objetividade. Ok, já aprendemos a primeira forma, que é através de perguntas e respostas, e a segunda forma é você fazer tópicos, tá? Não necessariamente de perguntas e respostas, mas você pode, nesses tópicos, trazer informações, contar histórias. Segunda-feira eu fiz uma live contando sobre a importância de estar presente no digital, gravando vídeos. Por que E aí eu contei uma história, eu trouxe uma história que aconteceu comigo, que eu escolhi uma profissional através das redes sociais e a forma que ela se comunicava através da internet foi uma das coisas que me chamou a atenção e que me fez decidir pela compra do serviço dela. Então, eu trouxe uma história, eu coloquei lá os tópicos para fazer esse meu vídeo, essa minha live, no caso, né? E tinha lá uma história, depois eu fiz algumas analogias. Igual eu falei da criança, eu estava falando sobre a gente desenvolver a habilidade de se comunicar bem através de vídeo, e eu fiz a analogia do desenvolvimento da fala de uma criança, eu fiz uma comparação aí. Então, você pode também se preparar para os teus vídeos, né? Preparar os roteiros para os teus vídeos, colocando os tópicos e depois você vai destrinchando tópico por tópico. Então, lá eu tinha tem uma parte do meu vídeo que eu quero contar tal história. Eu coloco lá, contar a história da psicóloga. Embaixo, fazer tal analogia. É uma segunda forma que você tem de gravar, de fazer os seus roteiros para gravar com mais segurança, joia? E não esquecer, não dar o branco na hora de gravar o vídeo. E agora falta eu contar para vocês a terceira forma, não é? A terceira forma é você escrever mesmo a sua fala. Era assim que eu fazia quando eu iniciei a gravar vídeos para as redes sociais. Eu pegava uma folha e eu anotava palavra por palavra que eu queria falar. Óbvio que eu não conseguia transmitir, porque eu não decorava aquela folha toda com as minhas anotações. Até porque a gente tem que tomar um cuidado para nossa fala não ficar mecânica, não é? Quando a gente grava, decora algo, a gente tem essa tendência a trazer uma fala um pouco mais mecânica. Então, não necessariamente eu gravava, eu decorava o que eu tinha para falar, mas isso me ajudava a fixar na minha cabeça as coisas que eu tinha para falar no vídeo. Então, eu ia lá e anotava desde o boa noite, do início do vídeo, da live, até o boa noite do final. Então, essa também é uma forma que você pode começar a fazer os seus vídeos. É mais trabalhosa, mas é também uma forma de você fixar melhor as ideias que você quer trazer. E aos poucos, você vai começando a ficar mais
ligeira nisso, não é? Você é aquilo que eu falei, é uma habilidade. Daqui a pouco você vai estar bem melhor nessa habilidade quando você treina. E encontrar qual é a melhor forma para fazer roteiro. Não necessariamente a forma que eu faço para mim, a forma que funciona para mim, vai ser a forma que funciona para você. Aqui hoje eu trouxe 3 formas: a perguntas e respostas, tópicos e a última que é a transcrição mesmo da sua fala. Tá joia? E você vai testando. Eu vou querer até stories. Até stories você pode fazer isso. Se você é iniciante, se você está iniciando agora, você pode fazer isso. Eu quero falar hoje de manhã sobre tal tema. Deixa eu ver, para não ficar muito grande esse conteúdo. Como é que eu posso trazer isso de forma mais objetiva? Então, eu vou lá. Primeiro eu vou falar assim, depois eu vou falar assim, depois eu vou falar assim. Você vem e faz. E vai testando como é que vai funcionando para você. Porque cada pessoa tem uma forma de aprendizado diferente. Tá joia? Eu trouxe essas 3 formas de você fazer roteiro, mas existem outras. Não necessariamente se apeguem só a essa forma. Vocês tentam, se der certo, ok. Se não, existem outras formas também, tá joia? E aí eu até já falei um pouquinho sobre os benefícios que você fazer esse roteiro vai trazer para você, não é? Que é você se sentir mais segura na hora de gravar. Quando você tem um roteiro, a gente fica com aquela sensação de controle. Eu tenho controle do que eu tô falando, eu tenho controle do que eu vou falar, eu tenho controle de como eu vou abordar esse assunto. Então, isso traz para o nosso cérebro a mensagem de que, isso aqui tá tudo bem. Lembra lá no início que eu falei que a nossa mente ela fica dividida em várias coisas com relação à nossa imagem, o cabelo, se tá bonito, a maquiagem, enfim, se o outro tá julgando ou não, 1000 coisas na nossa cabeça. E muitas vezes a gente deixa lá por último o que é mais importante na hora de gravar o vídeo, que é o que eu tenho para falar. Não o mais importante, mas assim, é um conjunto de coisas. Mas isso tem um peso muito grande, não é? O que você vai trazer nesse conteúdo, vamos combinar que tem um peso grande. E muitas vezes é deixado um pouco assim, é um pouco esquecido, porque você acha que você já sabe aquele assunto, já é o seu dia a dia, já é o que você tem para compartilhar, mas na hora de vir aqui são tantas outras preocupações que acaba dando esse branco. Então você tem esse benefício quando você utiliza esse segredo ao seu favor, que é se sentir segura e saber ter controle do que vai acontecer. Outra coisa também é a questão do engajamento, porque quando você é objetiva, quando você programa aquele conteúdo que você vai trazer de forma objetiva, quem assiste se engaja mais, quem assiste fica muito mais interessada. Quando a pessoa começa a dar muita volta no assunto, a gente diz, a gente já começa a sentir também insegurança da parte da pessoa. Então, vale super a pena você colocar isso em prática, fazer o seu roteiro, porque você consegue converter muito mais pessoas para o objetivo que é o teu vídeo, e você também vai se sentir muito mais segura, consequentemente reduzindo aí o medo de gravar vídeos para suas redes sociais. Essas são as dicas que eu separei para compartilhar aqui hoje com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que esse conteúdo ele possa te ajudar aí nessa caminhada de perder o medo de gravar vídeo, que você possa começar a se lançar mesmo, começar a treinar para estar logo gravando vídeos muito tops aí para suas redes sociais. Tá joia?